criptomoedas, cara. Aham. Essas criptomoedas lá, Bitcoin, por exemplo, tem algum impacto nas coisas, sei lá, no mercado, Cara, tem vários impactos. Não sei nem por onde. Já que eu tô falando de energia, vou começar por aí. Tá. Até outro dia, e hoje ainda o mercado como um todo é muito importante, um dos grandes problemas que a gente tem é que a mineração da criptomoeda é ultra intensiva em gasto de energia. Então, só a mineração de criptomoeda dá mais consumo de energia do que a Argentina inteira, por exemplo. Nossa. Agora, teve uma mudança importante feita agora no Ethereum, que foi exatamente mudar a forma do que é o processo de mineração não vou entrar na questão técnica disso aqui, mas o resultado prático é o seguinte: eles reduzirem em 99% o consumo de energia, porque eles estão tomando muita porrada. Falando, não, vocês são inovadores, diferentes. Cara, vocês estão acabando com o planeta. Que raio de inovação é essa? Eles falaram, não, está resolvido. Então, impacta o mercado de energia. Segunda coisa, impacta outras coisas, tá? Vou te dar um outro exemplo. Impacta isso aqui, por exemplo, teve um impacto gigantesco no valor de mercado da Nvidia, que é a quinta maior empresa do mundo. Por quê? Porque esses caras estavam vendendo computador feito uns malucos para esses caras de mineração. Quando caiu essa demanda gigante para essa coisa de mineração, a venda dos caras despenca. Para dar um exemplo de como isso mexe no mercado. Mas pegando o impacto mais direto das criptomoedas, elas são mexidas pelo mercado. Então, por exemplo, sobe juros, criptomoeda cai. Por que criptomoeda cai? Porque criptomoeda não paga juros em geral. Então, o que acontece? Se eu deixo o meu dinheiro em real, eu ganho 2%, vou fazer uma fezinha na cripto. Se eu ganho 14%, já não sei não. Isso vale no mundo inteiro porque está subindo os juros no mundo inteiro. Para te dar um exemplo, tem um monte de outros movimentos que mexem com o mercado de criptomoeda. Então, por exemplo, se eu tiver correto naquele movimento que eu falei de alta global de inflação e de juros, isso vai impactar pesadamente a longo prazo o mercado de criptomoeda negativamente. Tem outras coisas acontecendo que são ultra favoráveis ao mercado de criptomoeda. Então tem um monte de questão, porque, por exemplo, a alta da inflação significa que o valor das moedas tradicionais cai. Como é que você se protege se a inflação está crescendo e aquela moeda está comprando menos? Com uma moeda que compra a mesma coisa. Uma moeda que tem uma oferta praticamente constante, ou um crescimento muito baixo, que são as criptos. Essa foi a lógica do surgimento das criptos. E tô lembrando aqui de uma história de... Cara, acho que essa vale contar. Quando surgiu o Bitcoin, assim que surgiu, eu acompanhei, vi, achei que fazia um tremendo sentido, porque a lógica era crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa, economias lá afundando. Como é que você defende uma economia que está afundando? Dá muito estímulo. Como? O governo gasta como nunca e baixa juros. Eu achava que era para zero, eles baixaram para negativo, né? Juro negativo, para quem não sabe, é o seguinte: você paga para quem toma dinheiro emprestado. Isso aqui foi realidade no mundo até outro dia. No Japão ainda é, mas hoje o Japão é exceção, mas até outro dia era... Cara, Estados Unidos e Europa era muito comum. Por que isso aqui é importante? Porque com esse processo que eu sabia que eles iam colocar um monte de dinheiro no mundo, fala, o valor do dinheiro tem que cair. O dólar vai valer menos, o euro, o ien, a libra esterlina, o franco suíço. Mas aí você coloca o dinheiro onde? Bom, metal precioso, sei lá, terras, imóveis. E aí surgiu um tal de um Satoshi Nakashima, que ninguém sabia quem era, se existia, como é que era, com uma ideia meio maluca que vai criar essa moeda. E eu falei, cara, faz todo o sentido do mundo. Cheguei a pensar em comprar lá atrás, custava centavos. Foi lançado a 1 centavo. E eu peguei bem no começo. E no determinado momento eu falei, cara, vou colocar $100 nessa brincadeira. Tá bilionário hoje. Pois Bom, o fato de eu estar sentado aqui, que horas são aqui agora? Às 9h30 da noite, te fala que eu não fiz. E a parte mais engraçada, cara, é por que eu não fiz. Porque eu falei, cara, só tem um problema, isso tudo tem cara de golpe. Porque ninguém sabe que esse cara vai sumir com a minha grana, não vai acontecer nada e eu vou me sentir o maior idiota, porque eu tô vendo, a tese faz todo sentido, mas, cara, todo bom golpe tem uma tese por trás que faz sentido, que é bonita, porque senão ninguém cai no golpe. Falei, cara, isso aqui tem pinta de golpe, eu não quero me sentir idiota, não vou colocar esses $100 porque eu vou perder esses $100. Imagina se eu me sinto um idiota hoje de não ter feito. Cara. Mas enfim, essa é a história do coisa do cripto. Assim, no começo, quando começava-se a falar disso daí, eu achava uma viagem, um troço que, sei lá, isso daí é o quê? Videogame? Alguma coisa nesse sentido? Não, pra mim no começo porque a lógica era, cara, a gente vai... Lembra aquela papo que eu falei da oferta e da demanda?
O grande ponto é, a oferta das outras moedas ia crescer, portanto o valor delas tinha que cair. A oferta da criptomoeda, pelas leis de mineração, ela tem uma oferta determinada. Então se essa não vai crescer, das outras vai, o valor da criptomoeda em relação às outras moedas tem que subir. Então fazia todo sentido. Desde o começo, para mim, aquele negócio fechava. Só que como eu não sabia como é que era, quem é, como é que estava por trás, quem era, essa parte me pareceu, cara, um cara teve uma ideia brilhante e vai sumir com essa grana. Entendi. Sabe o que eu acho da hora? Coisa que, aliás, depois aconteceram com outras criptos, não com o Bitcoin, mas teve um monte de cara que fez exatamente isso, né? O que eu acho maneiro do Bitcoin, cara, é não necessariamente a moeda em si para você fazer um trade. Até porque quando eu fiz o trade eu perdi dinheiro. Mas a tecnologia que está por trás é tipo aquilo que pode, de fato, ser a nova disrupção no mundo, assim mesmo. Isso está em caminho né? Que é o blockchain. Então, isso inclusive é um desafio para os governos, né, Ricardo? Que é uma das coisas que me faz pensar... Então, minha tese é a respeito de cripto, tá? Tem dois lados. Primeiro, elas continuam fazendo sentido, vai continuar a ter mais emissão de moeda, o que significa que com os enormes zigs e zags que o mercado de cripto tem e continuará a ter, a tendência de longo prazo deveria ser de alta. Por outro lado, tem uma coisa que me preocupa demais nas criptos, que é quem perde com as criptos? Os governos. Então a gente está falando do Banco Central, que o Banco Central controla a economia controlando a taxa de juros. Quanto mais gente tiver em cripto, fazendo as coisas em cripto, o Banco Central não controla isso aqui. O que significa que ele acabou de perder a capacidade de controlar a economia quando ele quiser. O que para mim quer dizer o seguinte, gente. Se quem está perdendo o poder são os governos, eles não vão reagir. Eu acho que vão. E vários já reagiram. Já teve reação na Rússia, já teve reação na China. Mas a questão é, enquanto elas são num canto ou no outro, tudo bem. E junta o G7, tem uma reunião e fala, gente, vamos criminalizar cripto em todos eles. De um dia para outro, aquele negócio vira pó. Então, a grande questão que eu vejo, como é que você lida com essa situação que é binária? Não tem meio do caminho na cripto. Não há como a cripto falar, não, ela vai ficar um negócio mais ou menos onde... Nem a pau, não existe. Ou ela vai valorizar muito, e se ela for valorizar muito, o que significa? Que quem não está em cripto vai ficar pobre. Porque, aliás, já aconteceu isso nos últimos anos. Quer dizer, você pega a cripto subindo 1000 vezes e aí quem investiu bem para burro na outra coisa multiplicou por 3. Cara, o cara de cripto... Precisa muito, bem de luxo, Europa e Estados Unidos, cara, rapado por toda a galera que ganhou muita coisa com cripto. Só que aí o preço de tudo isso sobe. Se você não está em cripto, agora você não compra mais. Isso aqui se deu certo. Agora, e se deu errado? Se deu errado, cara, essa brincadeira vai a zero. Como é que eu acho que você joga um jogo desse que é binário? Você não pode ficar fora, porque se der certo e você estiver fora, você acertou em todo o resto e acabou pobre. Mas você não pode colocar muito, porque se você colocar muito e isso aqui for a zero, você perdeu. Como é que você faz isso? Como a alta é muito grande, você tem que ter uma parte pequena do teu portfólio que tem que estar lá. Segunda coisa, quando você compra cripto? Essa para mim é a parte fácil da história. Cara, pegar o Bitcoin como exemplo. A cada 3 anos, na média, o Bitcoin tem 12, você vai achar uma queda do Bitcoin entre 80% e 90%. Depois de cada uma delas, entra. O que pode acontecer é que depois de uma dessas seja a queda final com esse negócio de despenca e vai a zero. É o risco que você está correndo. Mas se você for comprando sempre barato assim, a contrapartida é, se esse negócio veio para ficar, e esse é outro ponto, quando a gente fala de cripto como uma classe, eu não acho que dá para jogar todo mundo na mesma classe. É igual empresa.com. Bolha da internet, final dos anos 90, a grande maior parte dessas empresas quebrou, não deu em nada. As que ficaram, cara, são as líderes de hoje. Amazon, Google e por aí vai. Eu acho que com cripto também é uma coisa. A maior parte das criptos que estão aí, na minha opinião, vai acabar, vai ficar no meio do caminho, vai valer zero. Mas algumas, que eu não consigo dizer quantas, eu acho que tem uma grande chance de vir a valer muito. Interessante, mas tem uma coisa que me pega, que é o seguinte, cara, não dá pra gente ficar numa de querer fazer day trading com criptomoeda, né? É meio que uma grana, na tua opinião... Não, na minha opinião, no meu caso, não dá pra fazer day trading com nada, porque eu sou um day trader de 8ª categoria. Tá, mas pô, por exemplo, você tá falando aí que você precisa ter na tua carteira, idealmente, uma parte que não precisa ser gigantesca, em cripto. E esse dinheiro... Não precisa ser gigantesca, não. Deixa eu reforçar isso aqui. Que tem que ser pequena. Tá. É um dinheiro que, se você perder, não vai fazer diferença na tua vida. E que, por sua vez, se multiplicar por 100, aí ela fez diferença na tua vida, mesmo sendo pequena. É uma pequena porcentagem do que você tem. Mas tem que ser uma parte da tua alocação. Você, imagino que tenha. Sim. Então,
Mas assim, não é uma parada pra você ficar, jogando com isso. É meio que pensar no longo prazo. A própria criptomoeda é uma grana que você coloca ali pra esquecer, de certa forma. Cara, quando a gente tá falando de grana, de investimento, em todos os casos, a gente nunca pode falar única e exclusivamente em função de comportamento de mercado. Você tem que falar em função de cada um, da psicologia de cada um, como cada um lida, quando vai precisar do dinheiro, como é que vai ser. Por que eu tô falando isso aqui? Porque o que pode ser um tremendo investimento... Eu sou um cara de longo prazo, eu penso a longuíssimo prazo, eu consigo prever a médio e longo prazo, eu não consigo prever a curto. Então não adianta eu conversar a curto, que eu vou perder dinheiro, não sei fazer. E por outro lado, no longo prazo eu opero muito bem. Isso não é verdade para todo mundo. Segundo, eu aguento muito bem os zigue-zagues no mercado. Eu sei que cripto cai 80%, 90% e tá na minha conta. Que eu vou entrar, isso vai subir, em algum momento vai cair 80%, 90%. E tá tudo bem. Porque a questão é, se eu não tiver preparado para isso, eu vou sair no pior momento. Eu vou sair quando cair 90%, porque assim, caiu 10%. Não, mas eu sou um cara de longo prazo também. Não, caiu 30%. Não, mas eu aguento. É assim mesmo, o mercado é muito volátil. Funciona assim. Não, caiu 5%. Pô, perdi metade da grana que eu coloquei aqui, cara. Tô começando a ficar desconfortável. Mas eu sou firme, eu vou segurar. Eu lembro, eu falei que eu era de longo prazo, eu vou entrar nessa. Cara, 80%, eu vou perder toda a minha grana, não dá. Aí você cai fora, o negócio vira na tua cara logo depois. Isso não é com cripto, isso é com tudo. Dá um exemplo concreto, tá? Cara, que ano foi isso? Bom, em 2011, uma ação da Petrobras, sei lá, ajustada a proventos, eu não sei exatamente como é que está hoje, mas seria mais ou menos alguma coisa na linha de... Chegou a bater R$90. Esse negócio cai. Diga-se de passagem, falando dos efeitos, falei de Dilma e efeitos de energia, em parte teve a ver com isso, tá? Porque ela liberou, ela desconectou o preço da Petrobras do mercado internacional e basicamente... quebrou a Petrobras com esse negócio. Pra vocês terem uma ideia, a Petrobras, quando ela tomou posse, ela tinha um valor de mercado de 530 bilhões de reais e, se não me engano, devia 70. Quando ela saiu, ela devia algo como 530 e valia 70. Você está falando do que acabou se tornando o PPI? Bom, entre outras coisas. Isso é o que vem depois, mas enfim. Mas onde aliás, já tinha algo antes muito parecido, ela tira e voltou a algo parecido que é o PPI. Mas onde eu queria chegar com essa história? Nesse meio tempo, nessa queda, num determinado momento, a ação caiu desses quase 90, não lembro exatamente o número, esse eu me lembro, para R$8. Isso eu me lembro. Nossa. Só bateu R$8. Quando ela chegou a R$8, eu fiz toda uma análise que eu já não me lembro mais também, mas que era uma oportunidade gigantesca que eu tinha que comprar e bababá, vamos lá. E eu comprei. Para quem quisesse ouvir, eu falei que era uma oportunidade gigantesca. Dos 8, ela caiu para 4. E aí chega o ponto que eu estava te falando. Quando ela caiu para 4, a Empíricos estava fazendo o maior escândalo que a Petrobras ia quebrar e que ela ia meio. Que ia valer meio. Eu lembro, fim do Brasil, né? Petrobras vai a meio, acabou, bababá. Grande história com esse meu ponto é o seguinte. Que eu fiz. Quando ela caiu para 4, eu dobrei minha posição, meu preço médio ficou em 6. Por quê? Porque eu tinha uma convicção gigantesca que a 8 ela estava barata, a 4 ela estava baratíssima, basicamente estatal. Falei, cara, isso aqui não quebra, o governo vai colocar dinheiro, não tem problema, se precisar. Bom, moral da história, ela vira, bateu 30 e não sei quantos, eu saí perto de 30. O que significa o seguinte, não lembro quanto tempo levou isso, sei lá, 1 ano e meio, 2, eu multipliquei por 5 o que eu investi na Petrobras, mas por uma única razão. Eu podia ter saído perdendo a metade do que eu coloquei. A única coisa que impediu isso de acontecer é a convicção que eu tinha. E aí chega no meu ponto. Cada mercado está apropriado para o quanto você conhece do mercado, quanto você se sente seguro com ele, quanto você entende como ele funciona, qual é o teu prazo de investimento, quanto risco você aguenta. Risco é uma palavra bacana. Todo mundo fala, não, eu sou firme, eu aguento isso. Quando está indo para cima. A pergunta é, quanto você está disposto a ver aquele número na tua conta cair sem panicar? E isso, bicho, na prática, as pessoas só descobrem na real quando acontece. Panicando. Porque cara, em geral é panicando, é exatamente isso. E, enfim, então, tô contando isso tudo porque tudo isso que eu falei de cripto, cara, vale dependendo de como cada um lida. Então, para algum, o cara fala, não, day trade, mas tudo bem, se eu ganhar... Porque mesmo no day trade em cripto, cara, você pode perder 20% em um dia. Exato. Ou ganhar. E por aí vai. É muito mais volátil que qualquer normal, outro, né? É isso mesmo. É por isso que a galera coloca pouquinho, entendeu? Porque quando o cérebro vira estômago, mano, o cara simplesmente arrega, tá ligado? Sim, cara. E aí ele vende tudo, entendeu? Na linguagem do mercado financeiro, você precisa pensar nela como uma opção. Por isso que eu falei que é colocar pouco. Qual é a lógica de uma opção? É um negócio que tem uma grande chance de ir a zero e, por outro lado, se der certo, você pode ganhar uma grana significativa. É assim que eu olho para cripto. Legal.
Como investimento, como você falou, como tecnologia por trás, cara, e eu acho que esse é um ponto legal de pegar, porque a outra grande coisa que está acontecendo no mundo, e a gente não falou nada, é a maior revolução tecnológica disparada que a humanidade já viu. Então eu falei de um aspecto, que é o aspecto de energia, que é um deles, mas vamos lá. Você pega o que está acontecendo no blockchain e tudo que ele abre de possibilidades, as mudanças que ele pode trazer. Você pega inteligência artificial. Inteligência artificial é um negócio que eu usei há 30 anos. Eu usei em 1994 para prever o que acontecia com o mercado futuro de bolsa e de câmbio. Só que é o seguinte, de 1994 para cá, falando com gente agora de tecnologia, cara, lei de Moore, que é um negócio que fala, cara, a cada 1 ano e meio mais ou menos, você aumenta, você dobra a quantidade de transistores, reduz o preço, aumenta a capacidade computacional. Na prática quer dizer o seguinte, cada 1 ano e meio você está dobrando a capacidade computacional a um mesmo custo. Na prática é o seguinte, desde que eu usei, na média, os computadores hoje são mais ou menos 32 mil vezes mais rápido do que eram quando eu usei. Só que cada ano e meio está dobrando. Daí são 64 mil, 128. E outra, a inteligência artificial não nasceu quando eu usei. A inteligência artificial nasceu em 1965. E a outra coisa que as pessoas não entendem de inovação, a gente acha que inovação surge e muda tudo de repente. Falamos de carro elétrico. O carro elétrico tem mais 100 anos. Inteligência artificial tem mais 60. O que elas chegam é num ponto que eu chamo de ponto de maturação, que é quando elas estão suficientemente desenvolvidas e prontas para aí sim fazer transformações gigantescas. Para pegar o exemplo de energia. Cara, geração de energia eólica e solar tem um tempão. A diferença é que hoje é mais barata do que energia, as outras fontes de energia elétrica. Blá blá. Então não é só mais limpa, ela é mais barata, você ganhou 2 vezes. Aí o negócio vai explodir e crescer, tá na cara. Então, e aí vamos lá, tecnologias que estão no ponto de maturação. Você tem o 5G, você tem o blockchain, você tem realidade virtual e aumentada, graças a ele surge o metaverso, você tem internet das coisas, você tem indústria 4.0, cada uma dessas permite que um monte de outras coisas sejam feitas e se tornem realidade. Moral da história, cara, entre isso... Tá mais fácil ter acesso à ideia inovadora. Porque assim, como é que surge a ideia inovadora? Normalmente as pessoas falam, não, tem aquela coisa do Arquimedes, né? Meu, o cara tava lá deitadão, peladão na banheira. Pô, eureka! O que ninguém sai correndo pelado, o que ninguém conta é o que estava na cabeça dele antes. Parte importante, a inovação nasce de você conectar pontos. Só que hoje os pontos estão aí para quem quiser, cara. Tem 5 bilhões de pessoas estão no nosso bolso na hora que eu quiser. Qual é a dúvida que eu tenho? Cara, esse cara em Oslo fez isso aqui. Aquele lá fez em Quixeramobim, o outro em Xangai. Aí me dá um estalo. Cara, se eu juntar o que esse cara fez com esse aqui, acabei de criar uma coisa nova. Por enquanto é só uma ideia. Aí eu preciso executar. Para executar eu preciso de 2 coisas. Grana. Nunca teve tanta grana para inovação porque a taxa de juros global foi a 0. Isso é o que eu falei que pode mudar. Mas a outra coisa que nunca teve é o que eu chamo de tecnologia de base. Que é o blockchain, E outra, cara, tem uma que vem aí que quando chegar, bota tudo isso aqui que eu falei no chinelo, que é computação quântica. Porque aí em um salto, todos esses anos que eu falei, numa tacada vai mais do que isso tudo. Bom, enfim, então é só para dizer o seguinte, quem acha que mudou muito os últimos 3 anos, que pandemias, coisas ficaram tão difíceis, não viu nada, bicho. Vai mudar... Quando as pessoas falam, e o novo normal? Para mim é moleza saber o que é o novo normal. É mudança cada vez mais rápida. E aí, volta no que eu falei de educação. Se as coisas estão mudando cada vez mais rápido, ou as pessoas estão preparadas para isso, ou elas vão se tornar inempregáveis. E tem um caos social que vai rolar dessa história.